Há dores que não gritam. Elas são silenciosas, sussurram baixinho no canto da alma, se misturando aos gestos automáticos do dia a dia. Elas vestem a máscara da rotina, do está tudo bem, do sorriso forçado. Sabe, a maioria de nós aprendeu desde cedo a esconder o que realmente sente. Aprendemos porque o mundo, muitas vezes, não soube o que fazer com a nossa verdade. Não soube lidar com a nossa vulnerabilidade. E assim, o sofrimento foi sendo engolido em silêncio, gole a gole, até se tornar parte de quem a gente acredita que é. Até que um dia, a gente se olha no espelho e não se reconhece mais. A gente se pergunta, onde foi que eu me perdi? E a resposta está justamente aí, nesse silêncio que guardamos. Aquilo que costumamos chamar de força, de resiliência, muitas vezes, é apenas a forma mais elegante que encontramos para continuar sangrando por dentro. É a armadura que vestimos para ninguém ver as nossas feridas. Mas toda armadura pesa. E carregar esse peso sozinho é exaustivo. Pense na história da Lara. É uma história comum, talvez parecida com a sua ou com a de alguém que você conhece. Lara cresceu ouvindo que chorar era sinal de fraqueza, que demonstrar sensibilidade era um defeito a ser corrigido, que precisar de alguém, que buscar colo e acolhimento era sinônimo de dependência, de ser carente demais. E ela acreditou nisso. Aos poucos a Lara aprendeu a disfarçar suas lágrimas com uma pitada de ironia. Ela aprendeu a transformar o medo que sentia em uma necessidade obsessiva por controle. Se tornou uma mulher admirada por todos. Eficiente no trabalho, produtiva, sempre com tudo sob controle. A amiga que resolve os problemas de todo mundo. A profissional exemplar. Mas ninguém, absolutamente ninguém, via o preço altíssimo que ela pagava todos os dias para sustentar esse personagem invencível. Ninguém via que, por trás de cada conquista celebrada, havia, na verdade, uma fuga desesperada de si mesma. Por trás de cada sorriso que ela distribuía, havia um pedido mudo, um grito silencioso por descanso, um desejo profundo de poder, por um instante que fosse simplesmente ser, sem ter que provar nada para ninguém. Quantas Laras existem por aí? Quantas pessoas estão, neste exato momento, performando uma força que não têm, simplesmente porque aprenderam que seus sentimentos genuínos não eram bem-vindos? Essa dor silenciosa não é menos real, só porque não é vista. Pelo contrário, ela é uma das mais perigosas, porque ela corrói a gente por dentro, devagarinho. Ela rouba nossa alegria, nossa espontaneidade, nossa capacidade de nos conectarmos de verdade com os outros e principalmente com nós mesmos. O sofrimento que não encontra voz, que não encontra um ouvido amigo para ser compartilhado, acaba encontrando outras formas de se manifestar. Ele vira ansiedade, vira crise de pânico, ele se transforma naquela exaustão crônica que nenhum café consegue curar. Vira uma insônia persistente, uma irritabilidade constante, uma sensação de vazio que nada parece preencher. O corpo começa a gritar aquilo que a boca calou. É por isso que é tão importante a gente começar a desconstruir essa ideia de que ser forte, não sentir ou esconder o que se sente. Ser forte, de verdade, é ter a coragem de olhar para as próprias feridas. É ter a coragem de dizer, eu não estou bem. Hoje, é ter a coragem de pedir ajuda, de se permitir ser vulnerável. A verdadeira força não está na armadura, mas na capacidade de tirá-la, mesmo que isso nos assuste. A cura para essa dor silenciosa começa quando a gente dá um nome para ela, quando a gente reconhece que ela existe e que ela é válida. Começa quando a gente se permite sentir, sem julgamento. Chorar não é fraqueza, é limpeza da alma. Sentir medo é humano. Precisar de apoio é o que nos torna uma comunidade. Não há vergonha nenhuma nisso. Imagine se a Lara, em vez de esconder suas lágrimas, tivesse encontrado um espaço seguro para chorar. Imagine se, ao sentir medo, ela pudesse ter dito a alguém, estou com medo, e essa pessoa tivesse apenas segurado sua mão,
sem julgamentos. A jornada dela teria sido muito diferente, muito mais leve. O primeiro passo, e talvez o mais difícil, é ser esse espaço seguro para si mesmo, é se dar a permissão para não ser invencível o tempo todo. É entender que você não precisa dar conta de tudo sozinho. O mundo pode não ter sabido lidar com a sua verdade no passado, mas você pode aprender a lidar com ela agora. Você pode ser o adulto que a sua criança interior precisava. Olhe para dentro com gentileza. O que a sua dor silenciosa está tentando te dizer? Que ferida ela está apontando? Talvez ela esteja pedindo por mais descanso, por mais limites, por mais autenticidade. Talvez ela esteja pedindo para você resgatar aqueles sonhos que você deixou para trás, porque achou que não era bom o suficiente. É um processo, e não acontece da noite para o dia. Exige paciência e muita autocompaixão. Mas cada pequeno passo na direção de honrar seus sentimentos é uma vitória imensa. É um ato de libertação. É você dizendo para si mesmo: eu me importo. O que eu sinto é importante. Quando a gente começa a acolher nossas próprias dores, algo mágico acontece. A gente também se torna mais capaz de acolher a dor do outro. A gente percebe que por trás da fachada de cada pessoa existe um universo de lutas silenciosas, muito parecido com o nosso. E isso gera empatia. Gera conexão verdadeira. A gente para de se sentir tão sozinho no mundo. Então, se você se identificou com essa história, se você carrega dores que não gritam, saiba que você não está sozinho. E saiba que existe um caminho para fora desse silêncio. Um caminho que envolve coragem, vulnerabilidade e, acima de tudo, muito amor próprio. Permita-se ser humano. Permita-se sentir. Permita-se curar. A sua verdadeira força reside na sua capacidade de ser autêntico, com todas as suas luzes e todas as suas sombras. Não espere que a dor precise gritar para que você a escute. Aprenda a ouvir os sussurros da sua alma. Eles estão te guiando de volta para casa. Quantas vezes você já disse para si mesmo: isso já passou. Eu superei. Lara também acreditava nisso. Ela era uma mulher forte, bem-sucedida, com a vida aparentemente sob controle. Mas o corpo dela contava uma história diferente. Uma história escrita na tensão dos seus ombros, nas noites mal dormidas, naquela dor de cabeça que sempre aparecia nos momentos de estresse. O corpo sempre se lembra do que a mente tenta desesperadamente esquecer. Para Lara, o ponto de virada aconteceu no meio de uma reunião de trabalho. De repente, as vozes dos colegas se tornaram um zumbido distante. O mundo perdeu o som, e no silêncio que se instalou na sua mente, uma pergunta ecoou pela primeira vez: quem sou eu? De verdade, por baixo de todas essas camadas de defesa? Foi um momento assustador e revelador. A armadura que ela construiu durante anos, tijolo por tijolo, começou a rachar. Naquela noite, algo mudou. Em vez de ligar a TV ou se distrair com o trabalho, Lara fez algo radicalmente simples. Ela parou, desligou o celular, tirou os sapatos e apenas ficou ali, em silêncio, encostada na parede fria da sua sala. Uma vontade imensa de chorar surgiu, mas as lágrimas não vinham. Era como se ela tivesse desaprendido a sentir. Havia tanto tempo que ela transformara a sua vulnerabilidade numa fortaleza, que a simples ideia de se permitir sentir parecia o ato mais perigoso do mundo. E então, as memórias vieram, imagens da infância, flashes de uma casa onde o amor se confundia com medo, o pai que gritava, a mãe que se calava para manter a paz, e ela, a menina pequena, encolhida, atrás da porta, aprendendo a lição mais dura de todas. Para estar segura, era preciso ser invisível. Foi ali, naquele passado distante, que ela aprendeu a associar silêncio com segurança e a confundir a ausência de conflito com amor. Ela aprendeu a não precisar de nada, a não pedir nada, a não sentir nada. Diante do espelho, Lara não viu a mulher poderosa que todos admiravam no escritório. Ela viu uma mulher exausta, de fingir, exausta
de se esconder de si mesma. Uma versão de si que foi cuidadosamente moldada pelo medo e pela necessidade constante de agradar aos outros. Uma pergunta atravessou seu coração. Quem eu seria se nunca tivesse precisado me proteger tanto? A resposta não veio com palavras, mas com um rio de lágrimas que finalmente encontrou seu caminho. Não eram lágrimas de tristeza, mas de reconhecimento. Era como se, ao se permitir sentir aquela dor antiga, uma parte de si mesma, que estava adormecida há décadas, estivesse, finalmente, despertando. Era o reencontro com a menina assustada atrás da porta, mas desta vez, a mulher que ela se tornou estava ali para abraçá-la. Nos dias que se seguiram, Lara começou um novo ritual. Comprou um caderno simples e começou a escrever. Não eram grandes textos, mas pequenas confissões, quase como segredos sussurrados para o papel. Hoje, eu me cansei de ser forte. Hoje, eu só quero ser inteira. A cada palavra, a cada frase, era como se uma peça da armadura caísse no chão. As memórias dolorosas continuavam a vir, mas, em vez de fugir, elas acolhia. Ela percebeu algo profundo. O que antes parecia um monstro destrutivo, a sua própria dor, quando olhada de frente, começava a se transformar. A dor, quando finalmente compreendida, deixava de ser uma inimiga e se tornava uma professora. Ela ensinou a Lara sobre seus próprios limites, sobre suas necessidades não atendidas, sobre o amor que ela merecia e nunca soube pedir. Com o tempo, a grande revelação se assentou. Aquilo que ela e todos ao seu redor chamavam de personalidade forte era, na verdade, medo disfarçado. O famoso desapego que ela exibia com tanto orgulho era um mecanismo para não ser ferida de novo, e a sua independência feroz, embora admirável, escondia uma crença profunda e limitante de que depender de alguém era perigoso, que vulnerabilidade era sinônimo de fraqueza. A vida inteira, Lara acreditou que estava se tornando mais forte, mas a verdade é que ela estava apenas se tornando mais resistente à sua própria sensibilidade, à sua própria humanidade. A verdadeira força não estava em não sentir, mas em ter a coragem de sentir tudo menos a dor, a alegria, o medo, o amor, e ainda assim, escolher continuar. Ela não precisava mais ser invisível para estar segura. Ela só precisava ser ela mesma. Essa jornada de Lara nos mostra que curar não é apagar o passado, mas ressignificá-lo. É entender que nossas feridas não nos definem, mas podem nos ensinar. Se você se reconheceu em algum ponto dessa história, saiba que não está sozinho. A jornada para se reconectar com quem você realmente é pode ser assustadora, mas é também o caminho mais libertador que existe. Quantas vezes você tentou ser forte, engolir o choro e seguir em frente como se nada tivesse acontecido? A gente aprende que resistir é sinal de força, que aguentar o tranco é o que se espera de nós. Mas hoje eu quero te propor uma ideia diferente. Resistir não é o mesmo que curar. Na verdade, pode ser o oposto. A cura, a verdadeira cura, não vem da resistência. Ela vem da entrega. Sim, da entrega. Daquele momento em que você se permite ser vulnerável, em que deixa o coração se expor ao frio, para que ele possa finalmente se lembrar de como é sentir o calor do acolhimento. Pense na história da Lara. Por anos, ela construiu uma fortaleza ao redor de si mesma. Acreditava que ser sensível era uma fraqueza, que precisava esconder suas dores para ser amada, para ser aceita. Cada lágrima não chorada era um tijolo a mais nesse muro. Mas muros não protegem, eles isolam. Um dia, exausta de lutar contra si mesma, Lara se permitiu chorar. Um choro sem vergonha, sem culpa. Naquele momento, uma ficha caiu. Não havia nada de errado em ser sensível. O verdadeiro erro foi acreditar que precisava se esconder para merecer amor. Algum tempo depois, numa manhã chuvosa, ela saiu de casa e, pela primeira vez em muito tempo, não abriu o guarda-chuva. Ela parou no meio da calçada, enquanto todos
corriam para se proteger. E simplesmente deixou a água escorrer pelo seu rosto. Cada gota parecia lavar anos e anos de contenção, de sentimentos reprimidos. Ali, parada, respirando fundo, era como se ela estivesse voltando para o próprio corpo. Como se dissesse para si mesma e para o universo: estou aqui. E finalmente, eu sinto. Essa é uma imagem poderosa, não é? A entrega total, a aceitação do momento, e é isso que eu quero que você entenda. A dor não tinha ido embora. A diferença é que agora ela tinha um nome, tinha uma forma, tinha um significado. A dor deixou de ser um inimigo desconhecido a ser derrotado e se tornou uma parte dela. Uma parte que pedia desesperadamente por acolhimento. É uma lição profunda. A dor não nos destrói. Ela nos revela. A dor é a escultora da alma. Ela lapida, apara as arestas e obriga o nosso ego a se desfazer de tudo o que é falso, de todas as máscaras que usamos. Quando o amor falha em nos transformar, acredite, a dor assume esse papel. Ela é a força que nos molda quando nos recusamos a mudar. Lara aprendeu da maneira mais difícil que esconder a dor. É como tentar segurar o oceano inteiro com as mãos. É uma tarefa impossível, exaustiva. Cedo ou tarde, a maré sobe e a água transborda. E quando isso acontece, não é o fim do mundo. Pelo contrário, é o começo. É o início de uma reconstrução tijolo por tijolo. Mas dessa vez, construindo uma casa, não uma prisão. A partir daquele dia na chuva, Lara parou de lutar contra si mesma. Ela começou a abraçar suas próprias sombras. Em vez de negar as feridas, ela começou a cuidar delas, a limpá-las, a dar a elas o tempo e o espaço para cicatrizar. E nesse processo, ela descobriu algo libertador. Ser inteira, com todas as suas luzes e sombras, é muito mais bonito e real do que apenas parecer invencível. A dor que ela carregou por tanto tempo não desapareceu por mágica, mas ela mudou de lugar. Saiu das entranhas, daquele lugar que aperta e sufoca, e se transformou em compreensão, em sabedoria, em empatia. E foi nesse novo espaço, um espaço criado entre lágrimas e silêncios, entre a aceitação e o cuidado, que ela encontrou o que sempre buscou em todos os lugares errados: a paz. A paz de ser quem ela é. A verdade é muito simples, mas a gente complica. A dor que você esconde agora, neste exato momento, está moldando quem você é. Ela está definindo suas reações, seus medos, suas barreiras. Mas a chave de tudo está aqui. O que você decide fazer com essa dor? Isso sim, molda quem você se torna. Você pode continuar a resistir, a construir muros mais altos, a se esconder atrás de uma máscara de força. Ou você pode, como a Lara, escolher a entrega. Pode escolher parar no meio da sua própria chuva, respirar fundo e se permitir sentir. Pode escolher olhar para sua dor, não como uma inimiga, mas como uma parte de você que precisa ser ouvida, acolhida e integrada. A jornada da cura não é uma linha reta. Terão dias de sol e dias de tempestade. Mas a diferença é que você não precisa mais ter medo da chuva. Você pode aprender a dançar nela. Você pode aprender a usar essa água para regar as sementes de uma nova versão de si mesmo. Uma versão mais autêntica, mais completa e finalmente em paz. Então eu te pergunto, o que você vai fazer com a sua dor? Vai continuar segurando o mar com as mãos? Ou vai se permitir mergulhar e descobrir a força que existe na sua própria profundidade? A escolha é sua. Sempre foi. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, deixe um comentário contando sua experiência. Compartilhe este vídeo com alguém que talvez precise ouvir isso hoje. E claro, se inscreva no canal para continuarmos essa jornada de autoconhecimento juntos. Um grande abraço e até a próxima.